A esposa de um milionário estava morrendo no parto. 12 médicos de primeira linha tentaram de tudo por 41 horas. Nada funcionou. O bebê estava preso e o tempo se esgotava. Então, uma faxineira de 30 anos, segurando um esfregão, fez algo que deixou todos os médicos daquela sala paralisados. Ela bateu na porta da sala de parto e disse 5 palavras que deveriam tê-la feito ser presa. Eu posso salvar seu bebê. Não tinha diploma de medicina, nenhuma licença. Apenas mãos que haviam feito partos numa vila que a maioria dos goianos não conseguiria encontrar no mapa. Tensão por 17 anos. Gisele havia esfregado esses pisos em silêncio, mas sua avó lhe havia ensinado segredos que a Faculdade de Medicina da UFG jamais aprendeu. Técnicas passadas através de 7 gerações que podiam virar um bebê sem cirurgia. O milionário quase a expulsou. Sua esposa estava a minutos de uma cirurgia de emergência que poderia matá-la. Saia daqui agora mesmo. Por que alguém confiaria numa faxineira em vez de 12 médicos formados? Isso é inaceitável. Espere, dê uma chance a ela. O quê? Por quê? Mas Carolina Bittencourt olhou nos olhos de Gisele e viu algo que os especialistas caros não tinham. Certeza. Deixe ela tentar, sussurrou Carolina. Gisele tinha 5 minutos. Se falhasse, perderia tudo, seu emprego, talvez sua liberdade. Se conseguisse, provaria que a mulher que todos ignoravam sabia mais que os especialistas em quem todos confiavam. Ela colocou suas mãos calejadas, desgastadas por produtos de limpeza, na barriga da esposa do milionário. E o que aconteceu nos próximos 10 minutos ou a faria uma heroína ou a destruiria completamente. Os batimentos do bebê estavam caindo. Os médicos estavam preparando a sala cirúrgica. E Gisele começou a fazer algo que nenhum deles jamais havia visto. Fique comigo, porque o que acontece a seguir vai fazer você repensar tudo o que achava que sabia sobre quem merece ser ouvido. 3 horas antes, Gisele era apenas a faxineira. Invisível, ignorada, segurando um esfregão em vez de fazendo partos. Mas ela estava escutando, e o que ouviu através daquela porta da sala de parto fez seu sangue gelar. Ela havia estado escutando através daquela porta pelas últimas 3 horas. Não por curiosidade, mas porque algo em seus ossos lhe dizia para prestar atenção. Havia escutado os médicos passando por seus protocolos, ouvido o tom cada vez mais desesperado em suas vozes, escutado os gritos de Carolina mudando de poderosos para fracos, de determinados para derrotados. E Gisele sabia com a certeza que vinha de ter feito 14 partos em sua vila antes dos 20 anos de idade. Exatamente qual era o problema. O bebê estava pélvico, de cara para cima em vez de cara para baixo, preso contra a coluna da mãe, numa posição que nenhuma tecnologia médica americana poderia consertar, mas que a avó de Gisele poderia ter corrigido em 10 minutos, com nada além de mãos hábeis e conhecimento ancestral, passado através de 7 gerações de parteiras. Gisele olhou para a porta, depois para o segurança fazendo sua ronda, depois para seu reflexo no piso polido do hospital. Pensou no que aconteceria se estivesse errada. Perderia seu emprego, definitivamente. Provavelmente seria deportada. Talvez até enfrentasse acusações criminais por praticar medicina sem licença. Então pensou no que aconteceria se estivesse certa e não fizesse nada. Um bebê morreria, talvez a mãe também, e Gisele carregaria esse peso pelos anos que lhe restassem. A voz de sua avó ecoou em sua memória. Quando você sabe como ajudar, minha filha, ficar calada é o mesmo que fazer mal. Gisele largou seu esfregão, alisou seu uniforme desbotado e bateu na porta da sala de parto. O que você arriscaria para salvar 2 vidas quando o mundo diz que você é ninguém qualificada para tentar? Gisele havia aprendido a ser invisível muito antes de sair de sua vila natal próxima a Lusiânia. Era uma habilidade de sobrevivência que desenvolveu quando criança num lugar tão pobre que às vezes ser notada significava ser um alvo. Quando você cresce num lugar onde os recursos são escassos e o desespero corre solto, aprende rapidamente que a maneira mais segura de existir é ocupar o menor espaço possível,
Mover-se pelo mundo como fumaça, respirar como um segredo, tornar-se tão completamente esquecível que pessoas poderosas nunca precisam ser lembradas de que você precisa de coisas que eles não querem compartilhar. Ela havia vindo para Goiânia 17 anos atrás, com nada além de R$ 200 costurados no forro de seu casaco e o endereço de uma prima que prometera um lugar para dormir. Essa prima havia se mudado 2 meses antes de Gisele chegar, não deixando informações de contato, e Gisele passou sua primeira semana em Goiás dormindo numa igreja, comendo pão doado e se perguntando se havia cometido um erro terrível. O emprego no Hospital de Urgências de Goiânia havia sido um milagre, ou pelo menos foi isso que a agência de empregos chamou. Faxineira do turno da noite, salário mínimo, sem benefícios, mas era trabalho legal com contra-cheque real, e depois de 6 meses até a ajudaram a conseguir carteira assinada. Gisele havia sido grata, tão grata que nunca reclamou dos banheiros que limpava, do vômito que esfregava, da maneira como médicos e enfermeiros olhavam através dela como se fosse feita de vidro. Mas Gisele carregava algo que aqueles médicos não tinham. Ela carregava o conhecimento de 7 gerações de parteiras goianas, mulheres que haviam trazido bebês ao mundo com nada além de suas mãos e sua sabedoria, e sua absoluta recusa em deixar mães morrerem quando havia algo que podiam fazer sobre isso. Sua avó, Vó Benedita, havia sido a principal parteira da vila por 40 anos. Ela havia feito mais de 600 partos, perdido apenas 3, e essas perdas a assombraram até o dia em que morreu. Se você já está investido na história de Gisele, não vai querer perder o que acontece a seguir. Se inscreva agora e ative as notificações para não perder um único momento dessa jornada incrível. Vó Benedita havia começado a ensinar Gisele quando ela tinha apenas 8 anos. Não porque Gisele havia pedido, mas porque Benedita olhou para sua neta uma manhã e anunciou: "Você tem as mãos. Posso ver. O saber está em seus dedos." Gisele não havia entendido o que isso significava até seu primeiro parto. Quando ela tinha 12 anos e sua vizinha entrou em trabalho de parto às 2 da madrugada, e não havia tempo para chegar à clínica na cidade vizinha, Benedita havia levado Gisele com ela, posicionado suas pequenas mãos na barriga da mulher em trabalho de parto e ensinado a sentir coisas que não podiam ser vistas. A posição do bebê, a força das contrações, o momento quando intervenção era necessária e o momento quando a única coisa necessária era paciência. Aos 16 anos, Gisele estava atendendo partos sozinha. Aos 18, havia desenvolvido uma reputação. Mulheres a pediam especificamente, caminhavam por horas só para que Gisele fosse quem pegasse seus bebês. Ela havia feito partos de gêmeos numa tempestade com nada além de uma lamparina para a luz. Havia virado um bebê pélvico com técnicas que sua avó aprendeu de sua avó, manipulações suaves que convenciam a criança a se virar sem cirurgia. Havia salvado uma mãe que estava com hemorragia usando ervas e pontos de pressão que médicos americanos teriam descartado como superstição. E então, a violência chegou à sua vila. As facções que controlavam a região haviam começado a recrutar jovens, matando os que se recusavam. O sobrinho de Gisele havia sido assassinado por dizer não. Seu irmão havia desaparecido. Sua cunhada havia sido ameaçada. E Gisele tomou a decisão mais difícil de sua vida. Deixou para trás tudo o que conhecia, todos que amava, e o chamado sagrado que havia definido sua existência, para vir a um país onde seu conhecimento não significava nada e sua experiência valia menos que 0. Por 17 anos, ela havia sido faxineira. Por 17 anos havia esfregado pisos e esvaziado lixo e limpado banheiros, enquanto médicos que não sabiam nem metade do que ela sabia sobre parto passavam por ela sem um olhar. Ela havia feito as pazes com isso, ou disse a si mesma que havia. Esse era o preço da segurança, da sobrevivência, de mandar dinheiro para casa para que sua família pudesse comer. Mas esta noite, parada do lado de fora daquela porta da sala de parto, escutando uma mulher gritar e médicos discutir e equipamentos apitar avisos, Gisele sentiu algo rachar dentro de seu peito.
A parte dela que havia sido parteira, curandeira, uma mulher que entendia de parto como um músico entende uma sinfonia, essa parte se recusou a ficar calada. Esta história está prestes a tomar uma direção que vai deixar você sem fôlego. Certifique-se de estar inscrito para poder acompanhar cada reviravolta. Aperte o botão de inscrição agora. O bebê dos Bittencourt havia sido assunto de conversa no hospital por meses. Pablo Bittencourt era um daqueles magnatas do agronegócio cujo nome aparecia nas manchetes com palavras como visionário e pioneiro e gênio. Ele havia construído um império de soja e milho a partir de uma pequena fazenda herdada do pai, vendido parte por R$ 2 bilhões e usado esse dinheiro para lançar uma dúzia de outras empresas que juntas valiam mais que alguns estados pequenos. Sua esposa, Carolina, era uma ex-modelo paulista virada filantropa, o tipo de mulher que aparecia na Vogue vestindo alta costura em gala beneficentes. Eles moravam numa fazenda que havia sido destaque na casa e jardim, passavam férias numa ilha privativa e se moviam pelo mundo com a absoluta certeza de que dinheiro podia resolver qualquer problema. A gravidez havia sido difícil desde o início. Carolina tinha 43 anos, considerada a idade materna avançada em termos obstétricos, e esta era sua primeira criança biológica depois de anos de tratamentos de fertilidade. Eles haviam contratado os melhores médicos, seguido todos os protocolos. Não pouparam despesas. O berçário na fazenda havia sido projetado por um decorador de celebridades e abastecido com móveis orgânicos artesanais que custavam mais que o salário anual de Gisele. Quando Carolina entrou em trabalho de parto 2 dias atrás, Pablo havia providenciado que ela desse à luz na suíte de maternidade de luxo do hospital, um espaço que parecia mais um hotel 5 estrelas que uma instalação médica. Ele havia montado um time dos sonhos de obstetras, cada um especialista em algum aspecto de parto de alto risco. Dra. Catarina Andrade, da USP, Dr. João Moraes, da Unicamp, Dra. Priya Mendes, da UFRJ, Dr. Roberto Figueira, da Federal de Goiás. 12 médicos no total, cada um carregando diplomas e credenciais e reputações que haviam levado décadas para construir. E por 41 horas, esses 12 médicos vinham perdendo a batalha. Gisele havia estado limpando o corredor do lado de fora da suíte quando a primeira crise aconteceu por volta da hora 30. Ela havia escutado a súbita correria de vozes, o apito urgente de monitores, o som de pés correndo. Uma enfermeira havia saído disparada pela porta, quase derrubando o carrinho de limpeza de Gisele, gritando por um anestesista. Gisele havia se pressionado contra a parede, invisível como sempre, e assistido o caos se desenrolar. Nas próximas 11 horas, ela havia juntado o que estava acontecendo através de conversas ouvidas e as expressões cada vez mais desesperadas nos rostos da equipe médica entrando e saindo. O bebê estava preso. Toda vez que Carolina empurrava, os batimentos do bebê caíam perigosamente. Os médicos haviam tentado de tudo: mudanças de posição, manipulação manual, medicamentos para fortalecer contrações, medicamentos para relaxar o colo do útero. Nada funcionou. Agora estavam discutindo uma cesárea, mas havia complicações. A pressão sanguínea de Carolina estava perigosamente alta. Ela já havia perdido mais sangue que o seguro. Seu corpo estava tão exausto do trabalho de parto prolongado que cirurgia carregava riscos sérios. O anestesista estava preocupado com sua função cardíaca. A equipe cirúrgica estava debatendo se usar anestesia geral ou tentar mantê-la consciente. Gisele havia escutado tudo isso e soubera com a certeza que vinha de pegar centenas de bebês. Exatamente qual era o problema? Ela havia escutado na descrição da posição do bebê, no padrão das desacelerações dos batimentos cardíacos, na maneira como os médicos descreviam a dor de Carolina nas costas, irradiando pelas pernas. Apresentação posterior. O bebê estava de cara para cima, coluna contra a coluna da mãe, tentando navegar pelo canal de parto num ângulo que tornava a descida quase impossível. Era um problema comum, um que vó Benedita havia ensinado Gisele a consertar quando ela tinha 13 anos. Você não luta contra o bebê, Benedita havia explicado.
Você dança com ele. Encontra o ritmo das contrações, sente onde estão os ombros do bebê e guia. Suave, suave, como convencer uma flor a se abrir. Força vai piorar as coisas. Paciência e mãos hábeis vão consertar. Os médicos dentro daquela sala estavam operando a partir de livros didáticos e protocolos. Estavam olhando números em telas, medições de ultrassons, dados de monitores. Mas não conseguiam sentir o que Gisele teria sentido se tivesse sido permitido colocar suas mãos na barriga de Carolina. Não conseguiam sentir a posição exata do corpo do bebê. Não conseguiam sentir as mudanças sutis que indicavam quando o bebê estava pronto para virar. Não conseguiam se comunicar com suas mãos o que suas máquinas estavam perdendo. E o bebê estava ficando sem tempo. Continue comigo porque o que acontece nos próximos minutos vai mudar tudo. Se você ainda não se inscreveu, faça agora para não perder nada. Gisele bateu na porta da sala de parto. Era uma batida hesitante, não a batida confiante de alguém que pertencia ali, mas a batida hesitante de alguém que sabia que estava cruzando uma linha que não deveria cruzar. A porta abriu uma fresta. Uma enfermeira apareceu, o rosto exausto e estressado. O quê? Desculpa incomodar, disse Gisele em seu português cuidadoso, o sotaque goiano que nunca conseguiu suavizar completamente, tornando suas palavras precisas e medidas. Mas escutei que o bebê está preso. Talvez eu possa ajudar. A enfermeira piscou. Você é a faxineira. Sim, mas na minha terra eu era parteira. Fiz muitos partos difíceis. Acho que sei o que está errado. A expressão da enfermeira mudou de exausta para irritada. Moça, temos 12 dos melhores obstetras do país aí dentro. Se eles não conseguem descobrir, eu não acho que... O bebê está virado, Gisele interrompeu. Ela sabia que estava sendo audaciosa, sabia que estava arriscando tudo. Mas a memória da voz de sua avó era mais alta que seu medo. De cara para cima, né? A cabeça está pressionando na coluna da mãe. Por isso ela tem tanta dor nas costas. Por isso o bebê não consegue descer. A enfermeira começou a fechar a porta. Obrigada pela preocupação, mas eu posso virar o bebê, disse Gisele urgentemente, com as mãos de fora. Sem cirurgia, 10, talvez 15 minutos. Já fiz isso muitas vezes. Moça, você precisa se afastar e deixar a gente fazer nosso trabalho. A porta fechou na cara de Gisele. Ela ficou ali por um longo momento, encarando a madeira lisa, sentindo o peso de sua insignificância pressionado sobre seus ombros. Claro que não haviam escutado. Por que escutariam? Ela era ninguém, faxineira, imigrante com sotaque e uniforme desbotado. Seu conhecimento não vinha com diploma de uma universidade da Liga Federal. Sua experiência não havia sido validada pelo sistema médico brasileiro. Ela era invisível, e pessoas invisíveis não salvam vidas. Gisele pegou seu esfregão e começou a se afastar. Tentou. Falou. Isso era mais que ela geralmente fazia. Podia voltar a ser invisível agora, voltar a limpar pisos e ficar calada e aceitar seu lugar no mundo. Então, ela escutou. Através da porta fechada, escutou Carolina Bittencourt gritar. Não os gritos produtivos de trabalho de parto ativo, mas os gritos desesperados e aterrorizados de uma mulher que havia sido empurrada além de seus limites. E sob esses gritos, ela escutou a voz da doutora. Andrade tensa com pânico controlado. Estamos perdendo os batimentos fetais. Precisamos partir para a cesárea de emergência agora. Gisele parou de andar. O que acontece nos próximos 60 segundos vai mudar tudo. Se você não está inscrito, está prestes a perder o momento mais intenso de toda esta história. Inscreva-se agora. Gisele se virou e bateu na porta de novo. Mais forte desta vez. Mais alto. O tipo de batida que exige atenção. A mesma enfermeira abriu a porta, o rosto agora genuinamente irritado. Moça, vou ter que chamar a segurança se você não... Me deixa tentar, disse Gisele. E sua voz era diferente agora. Não hesitante, não desculposa. Era a voz de uma mulher que havia feito 14 partos antes dos 20 anos.
que havia salvado mães e crianças com nada além de suas mãos e seu conhecimento e sua absoluta convicção de que sabia o que estava fazendo. 5 minutos, só isso que eu peço. Se eu não conseguir ajudar, então façam a cirurgia. Mas se eu puder salvar essa mãe de ser cortada, se eu puder salvar esse bebê dos riscos da cirurgia, 5 minutos não vale a pena? A enfermeira estava prestes a recusar. Gisele podia ver no rosto dela. Mas então a doutora Andrade apareceu atrás dela. E algo na expressão da doutora fez o coração de Gisele pular. Não era raiva, era desespero. "O que ela disse?" perguntou a doutora Andrade. "Ela acha que o bebê está virado e que pode virá-lo manualmente", disse a enfermeira, o tom deixando claro o que achava dessa ideia. A doutora Andrade olhou para Gisele por um longo momento. "Você é a faxineira." "Sim, mas em Goiás eu era parteira. Fiz muitos partos, muitas apresentações difíceis. Você tem alguma credencial médica, algum treinamento formal?" "Treinei com minha avó por 10 anos. Ela fez mais de 600 partos. Eu fiz mais de 100 eu mesma antes de vir para a cidade." A mandíbula da doutora Andrade se contraiu. Gisele podia ver o cálculo acontecendo atrás de seus olhos. Por um lado, isso era absurdo. Você não deixa uma faxineira sem credenciais médicas brasileiras tocar numa paciente, especialmente não a esposa de um milionário no meio de um parto complicado. Por outro lado, eles estavam sem opções. A cesárea carregava riscos sérios, e havia algo nos olhos dessa mulher, algo calmo e certo e completamente confiante, que falou com uma parte da doutora Andrade, que ainda lembrava por que ela havia se tornado médica. "Doutora Andrade", disse a enfermeira, "a senhora não pode estar considerando seriamente..." "Como você faria?" interrompeu a doutora Andrade, os olhos ainda em Gisele. "Eu ponho minhas mãos na barriga da mãe", explicou Gisele. "Sinto onde está a cabeça do bebê, onde estão os ombros. Entre as contrações, quando o útero está mole, eu aplico pressão suave para guiar o bebê a girar. Não machuca. A mãe vai sentir minhas mãos, mas não dói. Se o bebê está pronto para virar, ele vai virar. Se não, eu vou saber em 5 minutos e vocês podem fazer a cirurgia." "E se algo der errado?" perguntou a doutora Andrade. "Nada vai dar errado", disse Gisele simplesmente. "Eu já fiz isso muitas, muitas vezes. Eu sei o que estou fazendo." Havia uma comoção atrás da doutora Andrade. Pablo Bittencourt apareceu, seu terno de grife amarrotado, o rosto abatido. "O que está acontecendo? Por que estamos parados aqui conversando? Minha esposa precisa de cirurgia agora." A doutora Andrade se virou para ele. "Senhor Bittencourt, esta mulher acredita que pode virar seu bebê sem cirurgia." Pablo encarou Gisele como se ela tivesse acabado de se materializar do nada. "Quem é ela?" "Sou faxineira aqui", disse Gisele, "mas eu era parteira. Sei fazer partos difíceis." Uma faxineira. A voz de Pablo gotejava descrença. "A senhora quer que minha esposa seja tratada por uma faxineira quando temos 12 dos melhores médicos do país aqui?" "Senhor", disse a doutora Andrade cuidadosamente, "a cirurgia carrega riscos significativos dada a condição atual de sua esposa. Se há uma chance de evitar..." "Não", disse Pablo categoricamente. "Absolutamente não. Vamos fazer a cirurgia. Não me importam os riscos. Quero médicos de verdade tratando minha esposa, não alguma." Ele se deteve, mas todos sabiam que palavra ele quase disse. Gisele sentiu o peso familiar da invisibilidade se assentando de volta sobre seus ombros. Ela tentou, falou, ofereceu seu conhecimento. E, como sempre, não foi suficiente. O homem rico havia falado, e a palavra do homem rico era final. Então outra voz cortou a tensão. Fraca, rouca, mas determinada. "Deixa ela tentar." Todos se viraram. Carolina Bittencourt estava parcialmente visível através da porta. Apoiada em travesseiros, o rosto pálido e puxado, o cabelo grudado de suor. Mas seus olhos estavam claros e focados em Gisele. "Carolina, você não entende", Pablo começou. "Eu entendo que estou em trabalho de parto há quase 2 dias", Carolina interrompeu. "Eu entendo que toda intervenção que esses médicos tentaram falhou. Eu entendo que cirurgia agora pode me matar.
E eu entendo que essa mulher me olha nos olhos como se realmente soubesse do que está falando. Ela focou em Gisele. Você realmente acha que pode virar meu bebê? Sim, disse Gisele, tenho certeza. Então faça, disse Carolina. Por favor, quero tentar. Este é o momento que tudo muda. Gisele está prestes a fazer algo que ou a tornará uma heroína ou destruirá sua vida completamente. A sala de parto ficou em silêncio. Pablo olhou para sua esposa, para os médicos, para Gisele e depois de volta para sua esposa. Por um momento, Gisele achou que ele recusaria, usaria sua riqueza e poder para anular até mesmo os desejos de sua esposa. Então algo mudou em seu rosto. Talvez fosse exaustão. Talvez fosse desespero. Talvez fosse a primeira vez na vida que encontrara um problema que seu dinheiro não podia resolver imediatamente. 5 minutos, ele disse finalmente. Você tem 5 minutos. Se não funcionar, vamos direto para a cirurgia. A doutora Andrade assentiu. Concordo. Ela pode tentar, mas vou monitorar tudo. Se eu vir qualquer coisa preocupante, paramos imediatamente. Gisele entrou na sala de parto. Era enorme, mais parecida uma suíte de hotel de luxo que um espaço médico. Havia uma banheira de parto num canto, uma cadeira de massagem, iluminação de humor que podia ser ajustada para diferentes estágios do trabalho de parto. O equipamento médico era de última geração, máquinas que podiam monitorar cada métrica possível da saúde materna e fetal. E no centro de toda essa tecnologia, cara, estava Carolina Bittencourt, uma mulher com dor, uma mãe tentando desesperadamente trazer seu bebê ao mundo. Gisele se aproximou da cama lentamente, suas mãos já sentindo o que precisariam fazer. Podia ver o formato da barriga de Carolina, podia ler a posição do bebê na maneira como o abdômen estava carregado, ligeiramente torto, com um ponto duro do lado esquerdo que indicava onde estavam as costas do bebê. Vou botar minhas mãos na senhora agora, disse Gisele suavemente em seu português com sotaque goiano. Não vou machucar, só tô sentindo onde seu bebê tá. Carolina assentiu, exausta demais para falar. Gisele colocou suas mãos na barriga de Carolina. Suas mãos eram ásperas de 17 anos de limpeza, calejadas e desgastadas pelo trabalho, nada parecidas com as mãos lisas e enluvadas dos médicos que haviam estado examinando Carolina. Mas no momento que suas palmas fizeram contato com a pele de Carolina, algo aconteceu. A avó de Gisele havia chamado isso de o saber, aquela conexão instantânea entre parteira e mãe, entre mãos hábeis e corpo em trabalho de parto, quando informação fluía dos dois lados, e você podia sentir coisas que nenhum monitor podia medir. Ela sentiu o bebê imediatamente. Cabeça para baixo, isso era bom, mas girado errado, encarando para frente, em vez de encarar a coluna da mãe. Ela sentiu os ombros, a curva da espinha, a posição dos membros. Sentiu a maneira como o bebê estava encaixado contra a pelvis, incapaz de se mover para baixo, porque o ângulo estava todo errado. E sentiu outra coisa. O bebê estava cansado, mas não em perigo. O bebê estava esperando. Havia estado esperando alguém ajudar, alguém entender. Bebês sabem coisas, vó Benedita costumava dizer. Eles sabem quando as pessoas ao redor estão lutando com seus corpos, em vez de trabalhar com eles. Às vezes você só tem que mostrar o caminho para o bebê. Tá bom, disse Gisele suavemente, falando tanto para o bebê quanto para a mãe. Eu entendo. Vamos consertar isso agora. Uma contração começou. Gisele manteve suas mãos paradas, sentindo a onda de tensão se mover pelo útero de Carolina, sentindo o bebê responder à pressão. Ela esperou, paciente, até a contração terminar e a barriga de Carolina ficar mole de novo. Então, ela começou. As mãos de Gisele se moveram com confiança praticada. Ela encontrou o ombro do bebê através da parede abdominal. Aplicou pressão suave e constante para cima e para a direita. Não forçando, não empurrando forte, só sugerindo, guiando, tendo uma conversa com o bebê através de toque e pressão, e aquele saber misterioso que conectava a parteira à criança. Vem, pequenino, ela murmurou em português. Só uma viradinha, só isso. Me mostra que você consegue se mexer.
Os 12 médicos se amontoaram ao redor, assistindo com expressões que iam de céticas a curiosas a abertamente hostis. Dr. Moraes, o especialista da Unicamp, estava praticamente vibrando de desaprovação. Mas a doutora Andrade estava observando as mãos de Gisele com foco intenso. E Gisele podia dizer que a mulher estava realmente vendo o que estava fazendo, realmente entendendo a técnica. Outra contração veio. Gisele manteve suas mãos firmes, mantendo pressão suave, trabalhando com a contração em vez de contra ela. Ela sentiu o bebê se mover ligeiramente, sentiu a cabeça girar alguns graus. Progresso, pequeno, mas real. Tá funcionando, Carolina ofegou. Posso sentir. A dor nas minhas costas está diminuindo. É porque o bebê está se mexendo para longe da sua coluna, explicou Gisele, mantendo sua voz calma e tranquilizadora. Estamos fazendo espaço. Só respira nessa contração. Bom, muito bom. A contração terminou. Gisele ajustou a posição de suas mãos. Encontrou um novo ponto de alavanca. Desta vez, ela aplicou pressão numa direção ligeiramente diferente, encorajando o bebê a continuar a rotação. Podia sentir o bebê respondendo agora, podia sentir o corpinho girando no espaço apertado da pelvis. Os batimentos do bebê estão melhorando, anunciou uma das enfermeiras monitorando o monitor fetal. Voltando para 140. Posição fetal está mudando no ultrassom, disse outra voz. O bebê está girando. Pablo Bittencourt se aproximou, o rosto uma mistura de descrença e esperança desesperada. Tá realmente funcionando? Sim, disse Gisele simplesmente. Seu bebê tá virando. Só mais um pouquinho agora. Ela trabalhou em silêncio, suas mãos lendo sinais que nenhum dos equipamentos caros naquela sala podia detectar. Ela sentiu o momento quando a cabeça do bebê deslizou por um ponto apertado na pelvis. Sentiu os ombros se realinharem. Sentiu o corpo inteiro se mover para a posição correta, de cara para baixo agora, queixo dobrado, pronto para descer. Pronto, disse Gisele, puxando suas mãos para trás. Tá feito, o bebê tá na posição certa agora. Próxima contração você empurra e esse bebê vem. A doutora Andrade rapidamente fez um exame interno. Seus olhos se arregalaram. Dilatação completa. Cabeça do bebê está em posição +2. A apresentação agora é occipito anterior. Ela olhou para Gisele com algo parecido com admiração. Você conseguiu. Você realmente conseguiu. A contração chegou. Esta era diferente. O corpo de Carolina, que havia estado lutando por 41 horas, de repente soube exatamente o que fazer. A exaustão sumiu, substituída por uma onda de poder primitivo. Empurra, comandou a doutora Andrade. Empurra agora. Carolina empurrou. E desta vez o bebê desceu. Se moveu pelo canal de parto, da maneira que bebês devem se mover quando tudo está alinhado corretamente. Outro empurrão. Mais um palmo de progresso. A sala explodiu em excitação controlada. Médicos e enfermeiros se posicionando, se preparando para pegar este bebê que todos pensaram que precisaria ser removido cirurgicamente. Posso ver a cabeça, gritou a doutora Andrade. Mais um empurrão, Carolina. Mais um e seu bebê está aqui. Carolina gritou e empurrou com tudo que tinha sobrado. E então, de repente, impossível. Depois de 42 horas de trabalho de parto, depois que 12 médicos ficaram sem opções, depois que um milionário quase perdeu tudo que importava, um bebê deslizou para as mãos esperando da doutora Andrade. O choro foi imediato, alto, indignado, perfeito. É um menino, disse a doutora Andrade, a voz grossa de emoção. Vocês têm um menino saudável. O bebê era perfeito. 10 dedos das mãos, 10 dos pés, boa cor, choro forte. A doutora Andrade o colocou no peito de Carolina, e a sala cheia de pessoas que haviam testemunhado o impossível explodiu em cheers e lágrimas e riso de alívio. Pablo desabou numa cadeira, o rosto nas mãos, soluçando. Carolina estava chorando também, segurando seu filho, beijando sua cabeça coberta de vernix, sussurrando palavras de amor e alívio e gratidão. E Gisele ficou na beirada da sala, suas mãos desgastadas ao lado do corpo, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela havia conseguido.
Depois de 17 anos de ser invisível, 17 anos de limpar pisos enquanto carregava o conhecimento de gerações, 17 anos de silêncio, ela finalmente havia usado seu dom de novo. Havia salvado uma mãe e criança. Havia sido parteira de novo. Se você está emocionado com esta transformação incrível, não perca o que acontece a seguir. A vida de Gisele está prestes a mudar de maneiras que ela nunca imaginou. Se inscreva e ative as notificações. Nos dias que se seguiram, a história de Gisele se espalhou pelo hospital de urgências como fogo na palha seca do Cerrado goiano. A faxineira que salvou o bebê dos Bittencourt. A mulher que sabia mais que 12 médicos especialistas. A parteira invisível que finalmente foi vista. Pablo Bittencourt havia ficado no hospital por 3 dias, recusando-se a deixar sua esposa e filho recém-nascido. No terceiro dia, ele procurou Gisele. Ela estava limpando o banheiro do segundo andar quando ele apareceu na porta. Ainda usava o mesmo terno amarrotado, mas algo em seu rosto havia mudado. Gisele! Ela se virou assustada. Homens como Pablo Bittencourt não procuravam mulheres como ela. Sim, senhor. Posso falar com a senhora? Gisele olhou para o banheiro meio limpo, depois para ele. Claro. Eles se sentaram num banco no corredor. Pablo olhou suas próprias mãos por um longo momento antes de falar. Quero pedir desculpas, ele disse finalmente. Pela maneira como a tratei. Eu estava com medo. E quando tenho medo, às vezes me torno cruel. Gisele não disse nada. Esperou. Minha esposa e meu filho estão vivos por sua causa, continuou Pablo. Os médicos me disseram que se tivéssemos partido para a cirurgia quando eles queriam, Carolina poderia ter morrido. O bebê também. Ele olhou para ela. Como posso te agradecer por salvar minha família? Não precisa me agradecer, disse Gisele simplesmente. Fiz o que qualquer parteira faria. Mas a senhora não é qualquer parteira. A senhora salvou 2 vidas com nada além de suas mãos e seu conhecimento. E eu quase a impedi por causa do meu orgulho. Pablo respirou fundo. Quero oferecer algo, uma bolsa. Para estudar medicina, se quiser. Ou obstetrícia. Para que possa fazer oficialmente o que já sabe fazer. Gisele ficou quieta por tanto tempo que Pablo começou a se preocupar que ela não fosse responder. É muito gentil, ela disse finalmente. Mas tenho 30 anos. Estudar medicina levaria... Quantos anos? 6, talvez 7 com residência. Eu teria quase 40 quando terminasse. E até lá, quantas mães e bebês precisariam de ajuda? Pablo franziu a testa. O que a senhora está sugerindo? Que existe mais de um jeito de fazer as coisas certas. Uma semana depois, Gisele estava sentada no escritório da doutora Andrade. A médica havia pedido para vê-la, e Gisele havia vindo esperando problemas. Em vez disso, encontrou uma proposta. Gisele, disse a doutora Andrade, tenho estado pensando sobre o que aconteceu na sala de parto, sobre o que você fez. Só fiz meu trabalho, disse Gisele. Não, você fez muito mais que isso. Você fez algo que nenhum de nós, com todos os nossos diplomas e equipamentos, conseguiu fazer. A doutora Andrade se inclinou para a frente. Quero fazer uma proposta. Que tal se criássemos um programa piloto aqui no hospital, integrando o conhecimento tradicional de parto com medicina moderna? Gisele a olhou cautelosamente. O que isso significa? Significa que você trabalharia comigo, oficialmente. Você seria uma consultora cultural em partos. Para casos difíceis, casos onde a medicina convencional não está funcionando, você poderia oferecer perspectiva tradicional. E o hospital concordaria com isso? O hospital concordaria com qualquer coisa que salvasse vidas e evitasse processos. E depois do que aconteceu com os Bittencourt, eles estão muito interessados em evitar ambos. Gisele pensou sobre isso. Eu poderia continuar ajudando mães? Você poderia ajudar mais mães que jamais imaginou. 6 meses depois, o Programa de Medicina Integrativa Materna do Hospital de Urgências de Goiânia havia se tornado modelo para outros hospitais em todo o Brasil. Gisele, agora com o título oficial de especialista em técnicas tradicionais de parto,
Havia ajudado em 43 partos complicados. 43 bebês que poderiam ter precisado de cirurgia nasceram naturalmente. 43 mães que poderiam ter enfrentado complicações tiveram partos seguros. Mas mais importante que os números era a mudança na cultura do hospital. Médicos jovens vinham procurar Gisele para aprender técnicas que não ensinavam na faculdade de medicina. Enfermeiras pediam a ela para ensinar-lhes como ler o corpo de uma mulher em trabalho de parto com as mãos, não apenas com máquinas. E Gisele, pela primeira vez em 17 anos, não era invisível. 1 ano depois, ela recebeu uma ligação que mudou tudo de novo. Gisele, aqui é Carolina Bittencourt. Dona Carolina, como está? Como está o bebezinho? Estão ótimos, graças a você. Mas não liguei para falar sobre isso. Liguei porque Pablo e eu estivemos conversando sobre uma fundação. Que tipo de fundação? Uma fundação para treinar parteiras, para preservar o conhecimento tradicional que você carrega, para que outras mulheres como você não tenham que ficar invisíveis por 17 anos antes que alguém escute. Gisele se sentou pesadamente. Eu não entendo. Queremos criar um centro de treinamento, aqui em Goiás, onde mulheres como você possam ensinar mulheres jovens as técnicas que suas avós ensinaram, onde conhecimento tradicional e medicina moderna possam trabalhar juntas. E vocês querem que eu... Queremos que você dirija, que seja a diretora, que treine a próxima geração de parteiras que nunca terão que escolher entre seu conhecimento ancestral e ganhar a vida. Gisele fechou os olhos. Podia imaginar sua avó, vó Benedita, sorrindo do céu. Como se chamaria? Instituto Benedita de Medicina Tradicional e Moderna. Maria das Graças começou a chorar. O que acha? Perguntou Carolina suavemente. Acho, disse Gisele através das lágrimas, que algumas coisas são destinadas a ser. 2 anos depois, o Instituto Benedita havia treinado mais de 100 parteiras tradicionais que agora trabalhavam em hospitais por todo o centro-oeste brasileiro. Gisele, agora diretora e professora principal, acordava toda manhã sabendo que o conhecimento de sua avó, o conhecimento de 7 gerações de mulheres sábias, nunca mais seria perdido. E quando parteiras jovens lhe perguntavam como ela havia encontrado coragem para bater naquela porta da sala de parto para falar quando todos esperavam que ficasse calada, ela sempre dizia a mesma coisa. Quando você sabe como ajudar, minha filha, ficar calada é o mesmo que fazer mal. E no final, todo conhecimento que pode salvar vidas merece ser ouvido. 5 anos depois, na manhã de um sábado ensolarado em Goiânia, Gisele estava parada no pátio do Instituto Benedita, observando suas alunas praticarem técnicas de rotação de bebês em bonecos de treinamento. Eram 22 mulheres, vindas de todo o interior de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Algumas eram parteiras tradicionais como ela havia sido, outras eram enfermeiras que queriam aprender técnicas ancestrais. Algumas eram jovens médicas que haviam percebido que seus livros didáticos não ensinavam tudo. Professora Gisele, disse uma de suas alunas, uma jovem chamada Francisca que viera de uma fazenda perto de Cáceres. Estou sentindo resistência quando tento virar o bebê. O que faço? Gisele se aproximou e colocou suas mãos sobre as de Francisca. Lembra o que sua bisavó te ensinou sobre trabalhar com o corpo da mulher, não contra ele? Sim. Aplica isso aqui. O bebê vai te dizer quando está pronto para virar. Sua pressa não vai fazer ele se mexer mais rápido. Francisca respirou fundo e ajustou sua técnica. De repente, o boneco se moveu suavemente para a posição correta. Consegui! Claro que conseguiu. O saber está em suas mãos. Só tinha que confiar nele. Gisele olhou ao redor do instituto que havia se tornado sua vida. Nas paredes havia fotos de todas as mulheres que haviam se formado ali. E ao lado de cada foto, uma pequena placa com o número de partos seguros que cada uma havia feito desde a formação. Os números eram impressionantes. Mais de 5.000 partos sem complicações. Centenas de cesáreas evitadas. Dezenas de vidas salvas. Mas o que mais orgulhava Gisele não eram os números.
era a mudança cultural que haviam criado, o respeito pelo conhecimento tradicional. A humildade dos médicos jovens que vinham aprender com mulheres que nunca pisaram numa universidade, mas sabiam coisas que a ciência ainda estava descobrindo. Seu telefone tocou. Era um número que ela reconheceu. O Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Professora Gisele, aqui é a doutora Patrícia Lemos. Estou com um caso difícil aqui e me perguntava se a senhora poderia vir dar uma olhada. Gisele sorriu. Ligações como essa vinham de hospitais por todo o Brasil agora. Médicos que haviam aprendido que pedir ajuda não era sinal de fraqueza, era sinal de sabedoria. Claro, doutora, posso estar aí amanhã pela manhã. Pode me contar sobre o caso? Enquanto escutava a descrição do parto complicado, Gisele olhou de novo para suas alunas. Uma delas, notou, era uma jovem médica de Brasília que havia deixado um emprego numa clínica particular para vir estudar medicina tradicional. Por que você veio aqui? Gisele havia perguntado no primeiro dia de aula. Porque na faculdade me ensinaram a usar máquinas para entender o corpo de uma mulher em trabalho de parto. A jovem havia respondido. Mas ninguém me ensinou a usar minhas mãos. Ninguém me ensinou a ouvir o que o corpo estava me dizendo. Quero aprender o que a medicina perdeu. Eram momentos como esse que faziam Gisele lembrar por que havia sido destinada a viver tudo o que viveu. Os 17 anos de invisibilidade, a noite terrível quando quase não teve coragem de bater naquela porta, a transformação que se seguiu. Tudo havia sido necessário para chegar aqui. Para este lugar, onde conhecimento ancestral e medicina moderna se encontravam em respeito mútuo. Para este lugar onde mulheres como ela não precisavam escolher entre usar seus dons e ganhar a vida. Depois da ligação, Gisele se sentou num banco no jardim do instituto. Havia uma pequena capela ali, onde as estudantes podiam meditar ou orar antes dos partos difíceis. Acima da entrada da capela havia uma placa com uma citação de Vó Benedita. O saber está nas mãos, o amor está no coração. E quando os dois trabalham juntos, milagres acontecem. Gisele pensou em sua avó na vila onde havia aprendido a pegar bebês, nas mulheres que haviam passado conhecimento através de gerações sem nunca receber reconhecimento. Pensou em todas as Giseles que ainda estavam por aí, limpando pisos e servindo comida e lavando roupas, carregando sabedoria que o mundo não sabia que precisava. Pensou no bebê dos Bittencourt, agora um menino de 5 anos saudável e feliz, e em todos os outros bebês que haviam nascido seguros, porque ela havia encontrado coragem para falar. E pensou no futuro, nas próximas gerações de parteiras que nunca teriam que ficar invisíveis, que nunca teriam que escolher entre honrar suas ancestrais e sustentar suas famílias. Quando o sol começou a se pôr sobre Goiânia, pintando o céu de laranja e rosa, Gisele se levantou do banco e voltou para o prédio principal do instituto. Tinha aulas para preparar, estudantes para orientar, vidas para tocar. Tinha trabalho de parteira para fazer. E pela primeira vez na vida, esse trabalho não era invisível. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de curtir e compartilhar. Sua participação nos ajuda a continuar contando histórias que celebram a sabedoria oculta ao nosso redor. Conte nos comentários. Você já conheceu alguém como Gisele, alguém cujo conhecimento foi subestimado por causa de sua posição social? De que cidade você está nos assistindo? Obrigado por acompanhar a jornada de Gisele. Até a próxima história que vai tocar seu coração.